Glória a Deus. Vamos lá, Marcos 5. Marcos 5. Vai falar assim, a partir do verso 1. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Nossa, é um trava-língua isso aqui, né? Ao desembarcar logo, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da cidade deles. Vamos até aqui, e aí no final termina aqui o texto. Eu não lembro se eu já falei aqui desse texto, não lembro. Mas teve uma época que eu pregava sempre sobre ele. Já, né? Eu acho que já. Teve uma época que eu pregava sempre sobre esse texto, sempre. E por quê? Algumas coisas chamam a atenção nesse texto aqui e nos ensina. Primeira coisa que esse texto nos ensina: os demônios existem. Os demônios existem. E a função deles é estragar a nossa vida. Olha o que fazia com esse cara aqui. Você imagina. O cara tá no cemitério, andava dentro do cemitério, nu, e tinha uma força sobrenatural que ele estourava as correntes, estourava cadeias. Eu já vi isso acontecer. Eu já presenciei um homem nu dentro do cemitério. Todo dia a gente ia trabalhar, a gente passava num lugar ali aquele cemitério que tem na Salim Maluf, sabe qual é? Ali no Tatuapé. Tem um cemitério ali, eu esqueci o nome dele. Não é Vila Alpina ali, né? É Vila Alpina, né? Então, um cara morava na frente do cemitério, era morador de rua, só andava pelado. Aí o que eu fiz? A gente sempre parava lá, não para falar com ele, né? Mas parava perto lá. Eu levei uma muda de roupa para ele. Separei umas roupas, coloquei na mochila, nem falei nada para ninguém. Quando o cara da obra parou o carro lá, eu desci e fui lá falar com ele. Quase tomei a surra dele. Veio pra cima de mim, dando um soco assim, ó. Aí eu corri, entrei pra dentro da obra lá, os caras todos dando risada, o Jonas tava comigo, meu primo. Todo mundo aloprando, eu virei piada. Vai perto do mendigo, saiu correndo do mendigo. Só que o cara saía correndo com o negócio pendurado lá, meu. Era ridículo, é? E aí quando a gente olha pra esse texto aqui, meu, a gente vê que isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Então,
A primeira verdade aqui, os demônios existem. A segunda verdade, ele existe e ele tem uma função, que é destruir a nossa sanidade mental. Então ele vai destruindo o homem de dentro para fora. O homem perde o sentido, ele faz com que, olha só, o cara tem tanta força que estoura a corrente, mas não tem força para trabalhar. Não emprega essa força para o trabalho. Porque é um mendigo, mora no cemitério, mora na rua, igual aquele que eu encontrei na rua. Então a função do demônio, o que é? Destruir a nossa vida. Destruir, tirar de nós o senso de filho, o senso de humanidade. Alguns demônios vão fazer isso enriquecendo o cara. Em uma discussão esses dias, discussão não, outras pessoas estavam discutindo, eu estava só ouvindo. O cara falou que saiu com uma menina, conheceu a menina, saiu com a menina, se conheceram pelo aplicativo, e ele saiu com a menina, foi pro motel com ela. Ela estava com os guias, chegou lá e ela falou, você não pode quebrar esse guia, não pode pegar nele, porque é do meu santo e tal. Ele lá com ela quebrou o guia estourou. Ele contando, do meu lado, eu não estava participando da conversa, mas a gente estava junto ali no ambiente. E ele falou assim, ela mudou, o rosto dela mudou, a voz dela mudou. Eu vou te matar. Entendeu? E aí eles conversando lá, tinha um menino do meu lado, eu falei, Ricardo, fala alguma coisa aí, pô. Você que manja isso aí? Eu falei, não, se eles me chamar pra conversa, eu entro na conversa, se não, deixa eles lá. Só que tinha um cara lá, que ele não é pai de santo, mas ele participa dessas coisas assim, né? Ele não é demônio, é entidade. Entidades espirituais existem, mas não é demônio. Tipo, você entendeu? Então assim, lembra, eu sempre bato nessa tecla, a gente precisa saber das respostas, porque no momento desse, várias pessoas são enganadas. Várias pessoas são enganadas. Não, o demônio existe, tá aqui, ó. Tá provado aqui. Jesus deu de frente com um homem endemoniado que vivia nu no cemitério e que, através, o demônio dava força para ele quebrar as correntes e as cadeias que os homens colocavam nele. Então quem mora no cemitério já não tem uma sanidade mental boa. Já não é bom da cabeça. Fui no enterro de um amigo, lá em São Paulo, lá no Pacaembu, no cemitério. É aberto, qualquer um entra, você entra. Eu deixei minha moto entre 2 túmulos. Não sei, loucura aquilo. É bom que ninguém rouba, né? Mas deixei a moto entre 2 túmulos, carro literalmente em cima dos túmulos, assim, você entra lá dentro, anda lá dentro normal, com carro, com moto. Eu achei estranho. E, você tá andando assim, a gente teve o velório na capela, a gente foi até o lugar de enterrar, e andando no meio dos túmulos assim, tinha muita gente, a gente vai cortando o caminho, né? Ouvia vozes dentro dos túmulos. E aí eu olhava pro lado, um saindo de um, outro entrando, moradores. E aí eu me lembrei de uma reportagem que teve há muitos anos atrás, que o repórter foi no cemitério entrevistar esse pessoal que morava lá. E para eles é normal, e não é normal. Não é normal. Quando você pega uma pessoa que trabalha há muito tempo, um legista, por exemplo, uma pessoa que trabalha há muito tempo com contato com defunto, com muitas coisas, ele já não é tão... ele é frio. Lembra aquele dia? Eu falei, esses caras é frio. Esses caras é frio, a gente não pode dar muita coisa. O cara é frio. Porque o serviço dele é difícil, é pesado, né? Então a mente do cara muda. E aqui, o cara tá morando no cemitério, endemoniado, todo mundo sabe, e Jesus chega no lugar. Aí outra verdade, todo lugar que Jesus chega é purificado. Todo lugar. Quando Jesus chega, aqui, Marcos tá falando que os demônios pediram para ir para os porcos porque Jesus deu a ordem. Então Jesus chega, dá uma palavra para aqueles demônios, os demônios, mas não nos mande para outra cidade.
Aí eu me lembro que eu lia esse tipo de coisa, eu ficava pensando, por que não manda logo pro inferno? Por que não, né? Não manda logo pra prisão, pra cadeia eterna? Porque eles têm um tempo determinado para isso. E os demônios sabem disso. Os demônios falam assim, toda vez que Jesus chegava e se deparava com alguém demoniado, o demônio logo falava assim, ó, o que queres comigo, filho do Deus Altíssimo? Não é chegado ainda a minha hora. Os demônios falavam para Jesus isso. Ou seja, existe uma hora que eles vão padecer para sempre. Mas não é agora. Por enquanto, eles ainda estão agindo. Por enquanto, eles ainda estão trabalhando. Por enquanto, eles ainda têm algum tipo de poder. Eles ainda têm isso. E só através do poder de Jesus que a gente consegue vencer essa ação maligna. Li semana passada um livro que chama Porcos na Sala. E logo na introdução assim já é pesadíssimo, porque o pastor vai falar assim, é um livro bem antigo. O pastor fala assim, você imagina que você vai limpar a sua casa, você vai fazer a faxina lá na sua casa, aí você entra lá no seu quarto, abre o armário, quando você abre o guarda-roupa lá, tem um porco lá, deitado nas suas roupas. O que você vai fazer? Você vai orar para pedir discernimento para Deus para tirar o porco de lá? Você vai sair para pedir ajuda para vir para tirar o porco de lá? Você vai procurar o dono do porco? O que você vai fazer? Você vai mandar o porco embora. Vai mandar o porco embora. Você não quer um porco dentro da sua casa. Apesar que hoje estão domesticando, né? Tem um monte de gente aí criando porco. Mas você não quer um porco dentro de casa. Você não quer, porque a natureza do porco é viver na lama. Pedro fala sobre as porcas lavadas, que o líder, a pessoa que aceita Jesus e que volta para o pecado, são como porcas lavadas. E ele termina falando assim, é como o cão que come o próprio vômito. Porque o porco, ele foi feito para viver na lama. Você pode até dar um banho no porco, mas o ambiente dele natural é a sujeira. É diferente de uma ovelha. A ovelha pode até se sujar, mas o ambiente dela, o natural dela, é viver limpa. Imagina uma ovelha suja de lama, dentro da sua lã. Vai dar coceira, vai dar alergia, vai dar doença, não vai conseguir dormir direito. Porque a ovelha foi feita para ser limpa. E porco foi feito para viver na lama. Então você abre a porta do seu guarda-roupa, tem um porco lá dentro, você vai ficar preocupado com o que vai fazer com o porco? Não. No mínimo, eu vou quebrar o pescoço dele e assar ele. Comer um pernil fresco. Mas você não pode, uma coisa que nós não podemos é se acostumar com porcos dentro da nossa casa. Nesse contexto, os demônios. A obra maligna. A opressão maligna. Por quê? Nós temos através de Jesus a autoridade de falar, aqui não. Aqui não. Jesus está lá no Monte da Transfiguração lá. Jesus está lá com Pedro, João e Tiago, vê Moisés e Elias. E aí eles descem, todo mundo maravilhado. Quando eles descem, os discípulos estão lá embaixo com um homem que leva o filho endemoniado para os discípulos. E o demônio não sai do menino. Aí Jesus chega, o que está acontecendo? Aqui, ó, eu trouxe meu filho, os seus discípulos não tiveram a capacidade de expulsar o demônio deles. Aí Jesus sai, o menino é curado, é liberto, e os discípulos vêm no caminho e falam, ô mestre, por que ele não saiu com a gente? Aí Jesus falou assim, ó, existe uma casta de demônios que só sai através de jejum e oração. Sabe o que é jejum e oração? Vida em santidade. Quando a gente jejua, a gente mata a vontade do nosso corpo. Eu conheço um rapaz que jejuava tanto que ele desenvolveu várias alergias no estômago, gastrite, essas coisas. Por quê? Ele jejuava muito. Ele às vezes comia uma vez por semana, alguma coisinha assim, ó. Magrinho, bem pequenininho, frágil.
Só que alguém passava na rua assim, ó, ele chamava, falou, Deus mandou te falar isso, isso, isso. E era mesmo. Mas vida em santidade, vida separada para Deus. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que eu estou fazendo. Eu sei o que eu quero viver, eu sei onde eu quero chegar em Deus. O poder que Deus nos dá não é poder para ser poderoso. Não, é para viver o sobrenatural de Deus. Porque nesse livro que eu comentei, logo assim, ó, primeira folha, primeira página do livro, o pastor fala, tem gente que está dormindo no quarto e deixando os porcos na sala. Demônios, ele fala. Pecados, porta aberta, brecha. Fala, tá dando brecha, né? A brecha. Ninguém sabe como esse homem ficou assim, endemoniado. Ninguém sabe. Só que o que acontece aqui? Jesus chega, aí os demônios, não manda a gente para fora do país, deixa a gente ir para aqueles porcos. E aí os demônios vão para os porcos, e aí os porcos pulam lá o precipício. 2.000 porcos morreram. 2.000 porcos. Quanto que é um porco, sabe? É caríssimo, né? É caríssimo. 2.000 porcos. Imagine o prejuízo que o empresário teve ali. Primeiro, alguém foi mandado embora. Porque não é o dono dos porcos que cuida dos porcos, né? É sempre um funcionário. Poxa, você matou 2.000 porcos, deixou cair no abismo. Ah, mas não foi eu, eles ficaram doidos aqui e saíram e pularam o precipício. Primeira coisa que acontece quando nós recebemos uma libertação. As coisas físicas começam a dar errado. Algumas coisas começam a dar errado. Vou dar um exemplo aqui, prático. Exemplo prático. A minha mãe comprou uma TV e um karaokê de um cara que era segurança de uma loja, grande loja aí. Ele trabalhava de madrugada na loja. E aí ele pegava as coisas lá dentro, tirava e vendia. Essa televisão e esse karaokê nunca funcionou. Funcionava uma semana, queimava. Funcionava, queimava. Nunca funcionou. Aí a minha mãe teve esse discernimento, tempos depois. Não, olha como eu consegui isso. Olha o que eu trouxe para dentro da minha casa, sabe? Coisas ilegais que não... Porque assim, ó, mesmo que não seja eticamente errado, se é lei, a gente precisa cumprir. A gente precisa cumprir. Então, sei lá, eu não vou saber explicar isso de forma prática, mas mesmo que não seja eticamente errado, a gente precisa cumprir. Por exemplo, um exemplo prático, eu vou pôr uma antena de TV aqui para pegar um sinal. Antigamente fazia isso, né? Colocava 2 antenas, uma clara e uma net, e pegava o sinal aberto e tal. Fazia isso aí. Eticamente, é errado isso? Não, mas é lei. Porque o sinal está no ar. Se você tem um jeito de pegar o sinal no ar e abrir o canal, beleza. Mas é lei. É lei. E aí isso é um pecado, se torna um pecado, porque você está transgredindo um acordo, uma lei. E esse pecado abre porta, abre brecha para dentro da nossa casa. E isso é um porco na sala. Sabe? É aquele produto sem nota. Fazer tudo, né? Então assim, tem muita gente que usa de malandragem, e pior, no nosso meio evangélico, crente fazendo esse tipo de coisa. E de verdade, é inaceitável isso, cara. Porque você está abrindo brecha para dentro de casa. Então quando esses porcos caem, por quê? Ó? O que acontece? As pessoas começam a espalhar a notícia na cidade. Olha, lembra aquele homem que vivia no cemitério? Então, tá liberto, tá renovado, foi liberto, ele tá sentado lá, veio um homem assim, mandou sair e tal. E aí quando a população chega, o que eles encontram? Um homem sentado, vestido e lúcido. Totalmente o contrário.
totalmente transformado. Só que o que a gente leu aqui? Só que eles também ficaram sabendo dos porcos. E ao saber dos porcos, eles pediram insistentemente para que Jesus deixasse aquela cidade. Uma vida foi salva. Uma casa foi salva. Uma vida foi liberta. Tem família. Ele tinha família. Não terminei a leitura, mas ele tem família. Ele fala, mestre, eu posso ir com você? Jesus está indo embora. Aí Jesus fala, não, volta para sua casa, para os seus. Os seus é a sua família. Volta para os seus. E fala para eles o que Deus fez na sua vida. Então toda vez que há uma ação maligna num local ou em alguém, e essa pessoa, esse lugar é liberto, vai causar prejuízos, às vezes financeiros, porque a gente tem que pagar o BO, a gente tem que pagar o boleto que ficou para trás, a gente tem que acertar as contas que ficaram para trás. Ah, prejudiquei alguém, era uma ação maligna, eu preciso ir lá pedir perdão, me retratar e consertar, pagar minha dívida. Preciso fazer isso. Mas o prejuízo financeiro aqui fez com que eles mandassem Jesus embora. Então assim, não tinha mais demônio, só que também não tinha mais porcos. E na balança para eles, o prejuízo foi maior, financeiro. Foi maior. Então a vida daquele homem que foi liberto, falou, não, os porcos valiam mais. Os porcos valiam mais. Agora eu lembrei de quando eu falei aqui dessa mensagem. Eu falei do lugar, eu falei o nome do lugar que é hoje. Foi um dos lugares mais, onde a igreja mais cresceu durante muitos anos. Esse lugar. Foi um dos lugares onde mais cresceu o evangelho durante muitos anos. A igreja se expandiu de uma forma tremenda lá, nesse lugar. Através desse homem. Porque Jesus fala para ele, no verso 18, fala assim, ó, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhes tinha feito. E todos se admiravam. Todos se admiravam. Então, olha a conta agora, como vira a chave. O homem está possesso e causando prejuízo. Está causando prejuízo. Por quê? Esse homem possesso, ele destruía as coisas, né? E a gente viu que os homens amarravam ele quebrava as correntes. Você imagina, todo dia você comprar 1 metro de corrente e um cadeado. Aí você coloca no cara, o cara quebra. Quanto que é 1 metro de corrente com cadeado? Todo dia você fazer isso aí, está causando prejuízo. Só que Jesus vem, liberta ele e 2.000 porcos pulam o precipício. Outro prejuízo. Agora o prejuízo é financeiro. Agora o prejuízo é para a cidade. Talvez essa cidade vivia em função dos porcos. Talvez seria uma cidade que transportava porcos, que fornecia porcos para outro lugar. Fornecia pernil, bisteca, tinha um açougue de porco, alguma coisa assim. Agora causou um prejuízo para a cidade. Só que a conta vira agora. Porque esse homem começa a falar das maravilhas que Deus fez nele. E a história termina aqui no último verso da história, né? E todos se admiravam com o que ele falava. Todos se admiravam. Então assim, ó, tem hora que a gente vai viver um prejuízo por causa das nossas ações, do que a gente fazia anteriormente. Só que passando esse prejuízo, a nossa história, o que Deus fez através de nós, vai alcançar muito mais pessoas do que a nossa influência, do que o nosso status, do que o que a gente sabe fazer com as nossas próprias mãos. O que Deus fez em nós atrai muito mais as pessoas do que a gente sabe fazer com as nossas próprias mãos. Então esse deve ser o nosso foco. Ah, não, eu sou um bom cantor. Aí o cara cantava no mundo, né? Aí se converte. Aí vem pra cá e ele quer cantar também. Não, não é agora. Espera mais um pouco.
E aí a transformação da vida dele é que vai dar o testemunho. O Yudi. Eu estava numa pizzaria quando o Yudi, saiu a notícia que o Yudi se converteu, e a gente conversando, a roda de pastores ali conversando, e eu falei, cara, não pode dar voz para esse menino agora. Não pode, porque é um novo convertido. Ele sabe falar, só que ele é influente. E tudo que ele falar vai influenciar tanto cristão e não cristão. Entendeu? E isso aconteceu, não deram voz para ele. Ele foi ser discipulado, foi discipulado pelo Galego. A gente conhece uns caras que traz para dentro de casa, sabe? Que abraça a mesma causa. 2 anos depois da conversão do Yudi que ele começa a trabalhar no ministério. Começa a pregar, começa a falar, começa a testemunhar. Então ele viveu esse tempo. Agora todo mundo sabe quem ele era e sabe o que Deus fez na vida dele. É diferente, não é sabe quem ele é agora, não. Sabe o que Deus fez na vida dele. Porque uma coisa é você cantar, viu? O Salgadinho, lembra do Salgadinho, do Catinguelê? Se converteu, lembra? Se converteu, mas por que ele se converteu? Problemas. Vem para a igreja, começa a cantar na igreja, logo sai da igreja porque resolveu os problemas, saiu da igreja. Não houve uma obra concretizada na vida dele, uma transformação concretizada, uma libertação, não houve isso. E a gente precisa passar, isso é um processo. Então não é do dia para a noite, a nossa vida muda do dia para a noite às vezes. Muitas vezes. Comigo foi assim. Os vícios que eu tinha acabaram ali no culto. Nunca mais um cigarro, uma bebida, nada. Nunca mais. Só que até eu testemunhar o que Deus fez na minha vida, demorou muito tempo. É um processo. Porque senão era o Ricardo de antes lutando com o Ricardo de agora. Só que aí quando a gente passa pelo processo, é o Ricardo de antes vivendo a transformação que Deus fez na vida dele agora. É diferente isso. Às vezes fala, não, juntando tá tudo no mesmo. Não, é diferente. Eu vivo o que Deus fez na minha vida. E aí eu olho para trás, eu vejo outro Ricardo. Mas quem me conhece agora, vê o que Deus está fazendo agora. Só conhece o que Deus fez. Não conhece o Ricardo lá de trás. Entende? Então esse é o processo. E por que eu trouxe essa mensagem? Exatamente para enfatizar isso. Quando eu li esse livro, eu falei, eu preciso voltar. Eu falei para Monique, a gente não se fala mais nisso. Se fala mais nisso, já expulsei demônio dentro de trem, de ônibus, em hospital, em lanchonete. Uma vez eu comprei um hot dog, eu passava de ônibus na frente da lanchonete e via lá a propaganda do hot dog. Eu desci e fui a pé para casa para passar nessa lanchonete, para comprar um hot dog. Comprei o hot dog, quando eu saio na calçada, o cara vem. Deixa eu morder um pedaço aí do meu hot dog, ó. Eu falei, não, pô, vamos lá, se quiser eu compro um pra você. Tava na frente da lanchonete. Eu compro um pra você, vamos lá. Ele, não, só quero uma mordida. Eu falei, não, você não vai morder meu hot dog. Eu falei, toma esse aqui então, eu já tinha mordido. Pega esse aqui. Não quero não, nem. Só coloca aqui na minha boca pra eu morder. Quando ele falou isso, ele falou, só coloca na minha boca pra eu morder. Na hora que eu olhei, eu vi o demônio. Falei, é você, né? fui pra cima, ele tentou correr, eu agarrei ele, orei, a gente conversou um tempão ali ainda. Depois o cara libertou. Isso na igreja, as pessoas entravam na igreja, já via na hora e ia atrás. Mas a gente não vê mais isso acontecendo. Não vê. Talvez a gente acostumou com os porcos na sala. Ou com os porcos nos bairros. Talvez a gente acostumou com os porcos no serviço. E a gente precisa mudar esse cenário aí. A gente precisa mudar, porque é real, tá aqui. Não é uma entidade. Não é só, não. São, a Bíblia fala, demônios. Anjos caídos, que já tem um destino decretado, mas não é agora. Não é agora. Entendeu? Então, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para que a gente possa identificar tudo isso, sabe? Uma brecha, um caminho aberto, uma brecha. Sabe aquele ditado?
Eu sempre falo que esse ditado deveria estar na Bíblia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é muito verdade. Muito verdade. Vai embaixo de um telhado, você vai ver um piso de concreto furado pela água da goteira do telhado que está ali. Por quê? A água levinha, né? Levinha, um pinguinho de água não é leve? E como que fura, fere um piso de concreto? Porque essa é uma verdade. A insistência, sabe? A insistência. Então, se a gente insiste para algo bom, vai dar certo. Se a gente insiste em buscar a Deus, em fazer jejum, em ler a palavra, em conhecer, em pedir os discernimentos certos, em fazer a coisa certa, vai dar certo. Mas se a gente insiste em ficar parado, não fazer nada, se a gente insiste em só mais um dia, vai dar certo para eles também. Entendeu? Aí chega uma hora que a gente vai sofrer só os prejuízos. E são enormes. São enormes. Porque o prejuízo financeiro a gente passa por cima. Mas quando afeta aqui, ó. Aqui. É triste. Amém? Vamos orar. Gente, Deus abençoe vocês. Qual é esse lugar mesmo? É Decápolis. Você fala o lugar da mensagem? Decápolis. Boa noite, Francisco. Amém. Muita gente hoje. Glória a Deus. Vamos orar? Deus abençoe vocês aí que assistiram essa live. Deus abençoe você que vai assistir esse vídeo depois. A gente vai orar porque tem as comidas aqui, eu tô com fome. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de palavra, de comunhão, por esse momento de discernimento do Teu Espírito. Eu oro para que nós possamos, Senhor meu Deus, entender que nós precisamos sim, Pai, nos separar, nos santificar. Nós precisamos sim buscar a Tua presença, a Tua verdade, porque nós precisamos entender o que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor. Nós cremos que o mundo espiritual é verdadeiro, é real, tão real quanto nós estamos nos ouvindo e nos vendo aqui essa noite. Pai, coloca em nossos corações esse temor, esse tremor, Senhor, de que o Senhor é poderoso para nos livrar, para livrar não só pessoas, mas também locais, lugares, Senhor. Nós queremos viver a Tua obra, os Teus testemunhos, as maravilhas que o Senhor fez em nós, Pai, que alcance outras pessoas. Nós queremos e pedimos, Senhor Deus, que as Tuas maravilhas não alcance, não pare somente em nós, mas que venha a influenciar a vida de outras pessoas, Pai. Nós entregamos esse culto em Tuas mãos, esse momento de adoração em Tuas mãos, que o Senhor seja adorado, glorificado, e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.